Graças a Deus, irmãos, estamos aqui mais uma vez para proclamar a palavra do Senhor, mais uma vez no culto agora restrito, né? Como temos a orientação de não termos aglomerações, mas estamos aqui louvando, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. E pedimos que essa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vocês que nos escutam nessa hora. Que nós possamos saber que nós não estamos sós, porque o nosso Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E nesse momento nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro dos Salmos. E eu convido a você, meu irmão, meu querido ouvinte, que esteja abrindo a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo 46. E diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus. Esse é o momento de refletirmos, amados irmãos, queridos ouvintes, para entendermos, como eu falei no início, que nós não estamos só. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Pode vir problemas, podem acontecer nos dias maus como estamos vivendo, mas nós precisamos sim confiar no nome do nosso Deus. Nós precisamos sim colocar nossa esperança nesse Deus. Nós precisamos contemplar as obras do Senhor. Vamos nesse momento, irmãos, estar orando ao nosso Deus, uma oração de invocação, crendo que o nosso Deus está conosco. Oremos. Bondoso Deus, nosso eterno e bondoso Pai, toda honra, glória, louvor, exaltação seja dada ao teu nome, porque o teu nome é santo, 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 e todas as coisas que o Senhor faz é perfeita. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento nós colocamos diante de Ti a nossa nação, ó Deus, nossa cidade, o mundo, ó Pai, que tem sofrido, ó Pai, com essa pandemia, ó Pai. Nós te pedimos que em nome de Jesus, o Senhor venha sarar a nossa terra, que o Senhor venha com o teu olhar de misericórdia e com a tua mão santa, meu Deus, protegendo o teu povo. Meu Deus, nós não conhecemos os teus planos, mas sabemos que os teus planos são perfeitos. Que nós possamos estar olhando, ó Pai, não para os montes, mas possamos estar olhando para o alto, ó Pai, sabedores que o nosso socorro vem do Senhor. Senhor Jesus, aumenta-nos a fé. Meu Deus, fortalece a esperança daqueles que estão sem esperança. Fortalece aqueles que estão deprimidos, aqueles que não têm esperança em nada, que eles possam te enxergar e saber que o nosso socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Abençoa a nossa cidade, abençoa nossas autoridades, abençoa os médicos, os enfermeiros, tantas pessoas, ó Pai, que estão envolvidas, ó Pai, na cura desses doentes. Tem misericórdia da nossa nação e sara ela, porque nós dependemos, ó Pai, da tua misericórdia. Nos abençoe e nos guarda. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. E nesse momento vamos louvar ao Senhor com o hino 116, adorando aquele que é digno de todo o louvor.
Então, que possamos viver isso que nós cantamos nesse momento, que possamos querer estar mais perto do nosso Senhor Jesus. Se pararmos um pouquinho para entender a situação, nós sabemos que todos nós vivem numa correria constante, e às vezes é preciso ter um momento desse para nos parar, para nos achegarmos, estarmos mais perto do nosso Deus e do nosso Pai. Então, que possamos estar todos os dias mais perto do nosso Deus, não apenas agora, mas também quando passar esses momentos de calamidade. Vamos abrir mais uma vez a palavra do Senhor em Judas, epístola de Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, os versículos de 24 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade e império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Então, que possamos, irmãos, como já falamos,
está glorificando ao nosso Deus, ao Deus majestoso, ao Deus que é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E nesse momento nós vamos fazer uma oração, fazer mais uma oração, e agora uma oração de confissão. E eu vou pedir ao presbítero Paulo Henrique que esteja aqui à frente para fazer essa oração de confissão ao nosso Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, bondoso e eterno Pai, diante de Ti, Jesus, o Teu povo, nesta noite, se prostra em adoração, em louvor, em gratidão, em reconhecimento da dependência que temos de Ti, porque sabemos, Pai, que só o Senhor é Deus, sabemos que o Senhor é santo, 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 sabemos que o Senhor é poderoso e que as nossas vidas estão diante de Ti. Por isso, Pai, nós Te pedimos que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, perdoando, Pai, as nossas falhas, os nossos erros, os momentos, ó Deus, que nós nos distanciamos de Ti, que por algum momento, ó Pai, com pensamentos, com atos, com ações, com omissões, nós viemos, ó Pai, a estar negligenciando a palavra de salvação, negligenciando as Tuas verdades, a Sagrada Escritura, e nós Te pedimos que o Senhor, com o poder do Teu Santo Espírito, esteja nos conduzindo para que possamos estar tendo uma nova vida, para que possamos ser transformados por Ti, para que o Senhor Jesus Cristo esteja sondando as nossas vidas e os nossos corações, que o Teu Santo Espírito esteja, ó Deus, atuando em nosso meio, para que possamos estar libertos de toda carga de pecado, que não tenhamos amor por este mundo, pelas coisas deste mundo, mas que tenhamos amor por Ti, porque nós cremos que todo o poder está em Tuas mãos, que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem nos orientado, que o Senhor tem nos guiado e nos fortalecido. Age, Senhor, com misericórdia em nossas vidas, age, Pai, com misericórdia em nosso meio, que o Senhor esteja nos conduzindo a ultrapassar as dificuldades, todas essas barreiras que por sinal possa vir a surgir em nossos dias, mas nós cremos que com o Senhor Jesus Cristo nós seremos, ó Deus, abençoados, iluminados e iremos, ó Pai, estar vivenciando dias melhores, porque o Senhor nos prometeu que um dia teremos a oportunidade, cada um dos que Te servem, de contigo morar lá nos céus. Abençoa o Teu povo, abençoa a nossa igreja, abençoa, Jesus, esta nação, cada um dos Teus filhos e servos que estão espalhados pelo mundo inteiro. É assim que nós Te oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, eu estava ali refletindo na hora da oração do nosso presbítero Paulo Henrique, e muitas pessoas nesse momento vão se retrair, mas a Bíblia nos ensina diferente. Diz que quando Paulo e Silas foram presos, eles louvavam ao Senhor, eles confiavam no Senhor nosso Deus. E nesse momento nós vamos fazer isso e convidamos vocês para mesmo nas suas casas estarem louvando e adorando o nome desse Deus. Então nesse momento nós vamos estar louvando ao Senhor juntamente com nosso pastor e com nosso presbítero Paulo Henrique, hinos de adoração ao nosso Deus. Se não for para Te adorar, para que eu nasci? Se não for para Te servir, porque estou aqui? Se eu quero Te adorar, Te adorar. Se não for para Te adorar, para que eu nasci? Se não for para Te servir,
Glória a Deus, irmãos, porque sabemos que o nosso Deus, Ele ouve o nosso clamor e principalmente o nosso louvor. E nesse momento nós vamos ser edificados pela palavra do Senhor através do seu servo, pastor David. Então que o Senhor fale ao nosso coração, que possamos estar como Samuel pedindo: Senhor, fala comigo nesse momento. E certamente o Senhor, o nosso Deus, vai iluminar o nosso pastor David para trazer a mensagem do Senhor nessa noite. Que Deus nos abençoe. Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco.
Neste momento que estaremos ouvindo a palavra de Deus ao nosso coração, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 8, e nós leremos dos versículos 37 a 40. 1 Reis, capítulo 8, versos 37 a 40. Nos diz a palavra do Senhor: quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os teus caminhos, já que ele conhece o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Palavra do Senhor ao nosso coração. Vamos orar neste momento. Bondoso Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Neste momento queremos ouvir a tua voz. Rogamos a iluminação do teu Espírito Santo para que o Senhor fale conosco nesta noite. Abençoa-nos, Senhor, a todos que nos acompanham nesta hora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto que nos traz consigo algumas implicações. Nós estamos vivendo dias em que nós não podemos estar dentro de um templo, reunidos na comunhão, no culto. Nós não podemos mais estar dessa forma, estamos distantes uns dos outros, mas estamos juntos na mesma fé, unidos no Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o templo nos limita, nós estamos limitados por conta do templo, e é verdade, o templo foi uma construção sagrada estabelecida por Deus, e o propósito de que Deus instituiu o templo era para que ele pudesse ser adorado de forma coletiva pelo povo de Deus. Nós sabemos que tudo isso começou em Adão e Eva. O primeiro culto de adoração a Deus começou lá, no primeiro casal. Depois se estendeu para as famílias, depois nas tendas, no tabernáculo, até o famoso templo de Salomão e os templos cristãos dos nossos dias. Nós sabemos que o templo teve um firme propósito de que na comunhão dos santos Deus pudesse ser adorado coletivamente. E Deus tinha então, de acordo com esse texto, instituído o templo através de Salomão. Salomão então ergueu o templo para Deus, para a dedicação de culto ao Senhor. E na dedicação desse templo, Salomão faz uma belíssima oração. Nessa oração está contido aqui umas petições importantes acerca do povo. Aquilo que então Salomão pediu, que seria o desejo de todo ser humano que adorasse a Deus. Era a proteção, prevenção, cuidado de Deus sobre os seus filhos. E através dessa oração, Salomão então, algumas partes aqui que eu quero destacar, justamente nesses versos 37 a 40, quando da oração de Salomão, ele faz um pedido específico. Ele diz que quando houver alguma praga ou doença, é verdade, quando houvesse então no meio do povo praga ou doença, então há um pedido aqui de Salomão, e um pedido muito interessante. Ele diz: Senhor, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos. Olha que oração interessante para o nosso contexto. É verdade, quando surgisse no meio do povo praga ou doença, nos nossos dias está existindo no mundo inteiro doença, uma doença incontrolável até o momento. Nós estamos passando por um momento assim de doença,
que está atingindo todo o povo no mundo. E aqui está o pedido de oração de Salomão. Quando houvesse doença no meio do povo, então ele diz: age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos. Perceba que nós olhamos para toda a circunstância e mazela que acontece no mundo como consequência do pecado humano. É verdade. Tudo que nós estamos sofrendo nada mais é do que a consequência do pecado humano. E por causa disso, nós estamos sofrendo todo esse transtorno mundial. Mas nós nos lembramos dessa oração de Salomão. Por isso ele diz: age e dá a cada um segundo os seus caminhos. Nós temos colhido aquilo que temos plantado por conta dos nossos pecados. Mas aqui está a esperança. A esperança continua no verso. Há uma função pedagógica e tudo isso está acontecendo. Deus continua sendo Deus, soberano, provedor, governador de todas as coisas. Ele é Senhor, não deixará de ser Deus por conta de tudo que está acontecendo no mundo. Ele continua sendo o Senhor soberano. O que devemos entender é que agora é um tempo oportuno para nós aprendermos a temer o Senhor. Esse é um momento específico, ainda que seja de castigo, mas é um tempo oportuno para nós aprendermos a temer ao Senhor. É o que diz o texto. Isso tudo para que te temam todos os dias que viverem na terra. Olha, meu irmão, se esta enfermidade ou este vírus, essa pandemia no mundo, se isso não for para gerar temor de Deus no coração humano, eu não sei o que outra coisa pode acontecer. Mas eu vejo nesse texto exatamente isso. Tempo de calamidade como um tempo oportuno para que o homem possa aprender a temer ao Senhor. E diante desse texto, esse texto nos apresenta duas lições. A primeira é que nós precisamos de arrependimento constante dos nossos pecados. Nós precisamos, então, entender que diante dessa situação, nós temos um coração enganoso. Facilmente nós nos esquecemos de Deus, principalmente nos momentos de prosperidade, nos momentos de bonança. São momentos que nós facilmente abandonamos a vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade. E é daí que vem as calamidades dos nossos próprios pecados, da idolatria do nosso próprio coração. E a calamidade vem para nos ensinar a viver na dependência constante de Deus, a fim de vivermos para a sua glória. Então, a primeira lição que esse texto nos ensina, que o Senhor Deus quer nos ensinar, é que nós precisamos, diante da calamidade, é um tempo oportuno para nos arrependermos constantemente dos nossos pecados. Mas, em segundo lugar, esse texto também nos ensina que o tempo de calamidade é um tempo oportuno para temer constantemente ao Senhor Deus. O respeito e o desejo que nós temos por Deus deve ser sempre assim, um momento constante na nossa vida. Mas ligeiramente nós abandonamos este temor a Deus no tempo em que tudo vai bem. No tempo da bonança, muitas vezes nos esquecemos de honrar a Deus. Idolatramos o que conquistamos, idolatramos o nosso próprio coração. Somos muitas vezes, então, alvos da nossa própria adoração. Nós nos tornamos deuses de nós mesmos. E aí vem a calamidade e nos faz reconhecer exatamente que nada somos. E quem deve ser, então, temido? Aquele que tem poder de tirar a vida e de dar, o Senhor nosso Deus. Por isso o texto diz aqui na Bíblia Sagrada sobre a oração de Salomão, que ele intercedia para que no momento em que o povo ficasse acometido ou fosse acometido de qualquer uma dessas mazelas que haveria de acontecer no mundo, de praga ou doença, que haveria de acontecer, então, e o que deveria acontecer era arrependimento e temor diante de Deus. E quando isso acontecesse, a promessa é
que o Senhor pudesse estender a sua mão para parar uma vez de todas com a praga e com a doença. Nós estamos então diante agora da promessa, porque quando Salomão termina esta oração, este texto traz consigo a esperança. Esta mesma oração feita no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, quando do capítulo 6, Salomão ainda está orando, é no capítulo 7, início do capítulo 7, que então quando Salomão termina de falar estas palavras, de acabar de orar, diz a Escritura Sagrada em 2 Crônicas 7, de 1 a 3, então desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Meu querido irmão, aqui está a promessa. Quando o povo, o mundo, quando nós nos arrependermos constantemente dos nossos pecados, quando nos voltarmos para Deus em temor constante, respeitando e honrando a Deus e dedicando a nossa vida para serviço a Jesus Cristo, para o louvor da sua honra e glória, quando nos voltarmos de todo o nosso coração para o nosso Deus, eis a promessa do Senhor. Portanto, que a glória do Senhor possa encher a terra, que a glória do Senhor possa encher a nossa vida, o nosso coração, de modo que a sua misericórdia possa atingir todos aqueles que se voltar para Ele, e Ele venha sarar a terra conforme a sua vontade. Que Deus, então, tenha misericórdia de nós e possamos colocar em prática, por meio do Espírito Santo, esta palavra. Deus vos abençoe. Eu quero orar por você nesse instante. Senhor nosso Deus, bendito Pai, louvado e exaltado seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Bendito és Tu, Senhor, digno de toda honra e de toda glória. Nós dedicamos ao Senhor, neste momento, este culto, Pai, onde podemos ouvir a Tua palavra, sermos edificados pelo Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua exortação que nos convoca o verdadeiro amor, como um pai que chama o seu filho ao arrependimento, que chama o seu filho ao respeito, ao temor e à honra devida. Assim, Senhor, desperta-nos por meio desta palavra, para que em tudo o Teu nome seja glorificado. Bendito Deus, abençoa-nos, ó Pai, sara a nossa terra, sara as nossas dores, cura os enfermos, ajuda aqueles que estão necessitados. Senhor, livra-nos do mal e de toda enfermidade. Estende a Tua mão de graça e de poder. Seja sobre nós a Tua misericórdia. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu quero nesse momento, então, rogar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.
convidamos cada um dos amados para na próxima quarta-feira, às 19h30, mais uma vez estarmos reunidos em culto ao nosso Deus. Continuaremos realizando a transmissão através das redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, e nós convidamos a você que estiver em sua casa, em seu lar, para junto com a sua família, nos reunirmos em uma só voz, para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus e nosso Senhor. Até que poder legislativo, executivo do nosso país e estado possa tomar novas decisões e medidas referentes ao problema que estamos passando neste momento, nós continuaremos realizando a transmissão dos nossos cultos através das redes sociais. Durante a semana nós sugerimos aos irmãos e convidamos os irmãos para estarem juntamente com a sua família realizando cultos domésticos em seus lares, momento de oração, momento de louvor, momento de gratidão e adoração ao nosso Deus. Nosso pastor, ele continua disponível para todos os irmãos através também das redes sociais, via telefone, WhatsApp. Caso os irmãos tenham a necessidade, ele estará disponível, assim como nós, conselheiros da nossa igreja, nos colocamos disponíveis para cada um dos irmãos que assim pretenderem conversar ou solucionar algum conflito. Também informamos que os irmãos que pretenderem realizar a sua contribuição com ofertas e dízimos, o nosso irmão Lucas Saraiva estará colocando logo mais em seguida o número da conta da nossa escola, a Escola Presbiteriana de Bom Conselho, para que você possa estar realizando o depósito no Banco do Bradesco. Caso você pretenda realizar esta contribuição por outro meio, outra instituição bancária ou outra forma, pode entrar em contato conosco e nós veremos a melhor forma de você realizar a contribuição para que possamos dar continuidade à obra do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos e contamos com você no nosso próximo culto, na próxima quarta-feira, às 19h30. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.